launched with the Saturn V. Then, in order to account for their disappearance, they simply orbited the Earth for 8 days. And in the interim, they showed these fake pictures of the astronauts on the moon. But on the 8th day, the command capsule separated from the vehicle and descended to Earth, as of course was shown in films. No próximo segmento você vai ver algo interessante. As provas de que o homem foi à Lua são as provas de que o homem não foi à Lua. E o que há nas fotografias? O que nos dizem? Essas fotos são as mesmas que circulam ano após ano em toda a comemoração de aniversário da viagem do homem à Lua. Acredita-se que são dos primeiros 60 minutos da viagem lunar, embora pudessem ter tirado muito mais fotos para cobrir todo o expediente. Surpreendentemente, também há escassez de fotos do pioneiro-chefe da missão Neil Armstrong. O maior feito da história da humanidade e também do homem que deu o primeiro passo, fazendo eco em todo o mundo, criando uma nova era científica, só tinha uma foto de corpo completo na Lua, e assim mesmo, de reflexo. Quem sabe por temer ser culpado caso alguém viesse a descobrir a farsa. Ou talvez tenha esquecido de avaliar a autenticidade do evento. A sua assinatura está gravada nessa placa do governo federal. E de fato, mais de 40 anos se passaram desde as primeiras conferências da NASA à imprensa e as ocasionais aparições dos aniversários do feito, onde apenas algumas poucas perguntas foram permitidas. Nunca foi dada uma entrevista diante de uma câmera. A ninguém. Nunca. The reason I believe that NASA and the government faked the moon landing was basically it was technically impossible to do it. And they simply had to come up with some sort of alternative that they felt the public would believe. Partindo de um ponto de vista analítico, as anomalias fotográficas têm que se compreender baseando-se em iluminação e sombra. O mais singular de tudo é quando os objetos são iluminados apenas pela luz do Sol, como deveria ter sido na Lua. Depois de tudo isso, as equipes de iluminação no solo eram pouco práticas. Então todas as sombras, as margens das cenas deveriam ser paralelas entre si. E jamais estariam cruzadas, como mostra esse exemplo. Nestas fotografias pouco conhecidas obtidas de uma base de dados auxiliar da NASA, fica bem claro que as cenas foram iluminadas por luz artificial. Estas sombras que apontam em diferentes ângulos são evidências de que se utilizava uma segunda fonte de luz. Além disso, o Sol jamais causaria uma silhueta de brilho como essa no círculo. Somente uma luz artificial atrás do objeto da sombra poderia causá-la. Outra vez, sombras que se cruzam e outra zona de brilho atrás da silhueta. E mais uma vez. E outra vez. É simplesmente inconcebível que essa foto se houvera sido tirada com a luz do Sol na Lua. Aqui as sombras se mostram escuras como piche. E sem nenhuma dúvida, aqui completamente na sombra, o astronauta se ilumina como uma árvore de Natal. Como pode ser isso? Ou essa, tirado do lado de sombra do módulo lunar. Nesta ampliação de uma foto da Apollo, uma pedra, provavelmente feita de papel cartão, pela dobradura aqui mostrada, está caracterizada pela letra C. Em publicações posteriores da mesma foto, a letra desapareceu, provavelmente editada. Aqui essa cruz que serve de guia e é gravada diretamente no negativo do filme e que deveria, portanto, aparecer na frente dos objetos fotografados. Observe que ela aparece atrás do objeto que foi fotografado, claramente evidenciando que houve uma manipulação fotográfica. No módulo lunar visto atrás do astronauta, claramente alguém se esqueceu de criar uma cratera debaixo do motor, já que ele tem 10.000 libras de força de impulso, já que essa cratera foi uma das preocupações da NASA nas provas feitas em terra. The fact that there's no blast crater under the LEM is one of the most conclusive pieces of evidence that I find supporting the hoax. A NASA temia que o módulo viesse a cair dentro de uma cratera que ele mesmo criaria quando descesse. E nessa ampliação parece que o módulo lunar apenas foi posto em cima. E observamos que não há um só grão de poeira lunar sobre a pata do módulo. To have a powerful rocket engine blast the surface of the moon
blasting away all of the dust, and then find footprints surrounding the lunar lander, that to me would be an impossibility. E o que aconteceu com as estrelas? Na Lua e sem atmosfera deveria ser um espetáculo impressionante as estrelas. E sem dúvida, nenhuma rara vez foi mencionada, nunca, por nenhum dos astronautas em nenhuma das missões. É claro que criar um mural com todas as constelações devidamente colocadas em seus respectivos lugares no céu, sem dúvida seria impossível de realizar com exatidão. Um simples astrônomo amador competente poderia ter detectado o menor erro nas medidas. A resposta? Não tocar no assunto das estrelas. Jamais. Na conferência de imprensa realizada imediatamente após a missão, essa foi a única pergunta a qual Neil Armstrong respondeu com falta de memória. Could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing